falou por uma videoconferência aos Conselhos Estadual e Municipal de Saúde e transferiu, mais uma vez, a responsabilidade da crise aos estados e municípios. Vamos dar uma olhada. Senhores, cumpram o seu papel. É para isso que os senhores estão aí. Para fazer o que tem que fazer. Tratar a população e salvar vidas. Tem que ter união, tem que fazer o equilíbrio de onde tem falta e aonde tem sobra, equilíbrio entre municípios, entre regiões, prever as remoções e lembre-se, tudo aquilo que vocês precisarem, de fato, nós estaremos aqui para ajudar. Mas nós não podemos assumir as competências e responsabilidades de cada um. Torcedores do Flamengo lotaram bares e ruas para comemorar o título de campeão brasileiro, como se não houvesse pandemia. Vamos dar uma olhada nessas imagens. Agora é só alegria, o resto do ano aí é nosso. Isso aí, campeão total de tudo. Pois é, campeão de mortos, de infectados, campeão de desempregados. O IBGE divulgou agora de manhã os dados consolidados do último trimestre de 2020. A taxa média anual de desemprego subiu de 11,9% em 2019 para 13,5% em 2020, a mais alta desde 2012. A população ocupada atingiu, na média anual, 86,1 milhões. É o menor contingente desde 2012. O número de trabalhadores com carteira assinada teve redução recorde. Foram menos 2,6 milhões, ficando em 30,6 milhões de pessoas. O menor contingente desde 2012. E as pessoas desalentadas aumentaram. Aumentou em 16,1% em relação a 2019, chegando a 5,5 milhões de pessoas. Leandro Fortes já está aqui com a gente, vamos conversar um pouquinho sobre essa situação do país. Tudo bem, Leandro? Tudo certo? Eu já fico cansada de perguntar se está tudo bem, porque todo mundo agora já tem me respondido, não está legal, não está bem, né? Enfim, como você está? Estamos indo. Estamos resistindo, né? Tem dia que a gente comenta aqui, que a gente conversa, e a gente consegue dar risada, né, sobre algumas coisas. O pessoal até brinca, eu gosto de rir com o Leandro aqui comentando, dá para ser sarcástico, mas tem dia que tá tudo ruim, tudo ruim. Tem dia que não tem nada para rir, como o dia de hoje, tá tudo ruim. Essa fala de Pazuello sobre, olha, vocês podem contar com o governo federal para tudo, mas a competência e a responsabilidade é de vocês. Então, eu estava vendo assim, se tem uma coisa que de fato você não pode contar com o Pazuello é em questão de competência. Nunca houve na história desse país um ministro da Saúde tão incompetente, tão tosco, tão tacanho. É uma triste figura. Essa figura, né? Esse sujeito entalado em si mesmo, né, com aquela máscarazinha na cara que ele usa, obviamente, só para poder aparecer em público, e que está passando assim, covardemente o que deveria ser a sua competência para os estados e municípios, para poder, Thalita, fortalecer aquela narrativa, que é a narrativa fundamental de defesa do Bolsonaro em relação à pandemia, de que o Supremo Tribunal Federal, ao liberar as ações dos estados e municípios, impediu que ele, Bolsonaro e o governo federal, pudesse de fato combater a pandemia, né? Assim, ele perdeu o poder sobre o combate à pandemia que ficou por conta dos estados e municípios. Então, eles, sistematicamente, de forma cafajeste, canalha e mentirosa, eles ficam transbordando esse tema sempre para os municípios e para os estados. A maneira mesmo como ele se refere, que é um jeito completamente despreparado, desqualificado, né?
trabalho é de vocês, a gente não vai se meter na competência de vocês. O que vocês precisaram é que a gente precisa de um governo novo, né? De um governo decente. Precisa de um ministro da saúde que entenda de saúde. Isso é um desespero, porque a gente agora está chegando numa fase muito aguda da pandemia, naquela fase aguda que alguns lugares já chegaram, como o Equador, por exemplo, no início da pandemia, onde os mortos começam a se acumular pelas ruas. E quando eu falo os mortos, Thalita, eu estou falando da gente, de todos nós. Né, para não parecer que eu estou aqui de longe, do alto da torre, vendo os mortos. Eu tenho medo que eu, em algum momento, seja um dos mortos nas ruas, na porta dos hospitais, no corredor, clamando por oxigênio. Esse é um problema de todos nós. Essa é uma aflição de todos nós. E por isso que assim a reação, as instituições deveriam trabalhar por nós. Não é possível, a gente não pode contar com o governo federal em meio à pior pandemia da história da humanidade. 10, 12 milhões de infectados, 250 mil mortos. E o sujeito vai fazer uma live sem máscara, grudado naquela moça que faz a linguagem de Libra, com aquele outro cara do lado que eu não sabia, que eu não sei quem é, um colado no outro, cara, um desrespeito total. Agora foi para o Ceará, chegou hoje provocando uma enorme aglomeração. Bem fez o governador Camilo de não compactuar com isso. São tempos muito difíceis, viu, Camilo? Viu, Thalita? Desculpa. Você sabe que nessa live em que ele questiona o uso da máscara, a gente nem colocou a fala dele porque é desinformação, né? É propagar desinformação. Mas ele diz de um estudo alemão que falou que a máscara não protege, faz mal para crianças, e é uma fake news. A própria Alemanha divulgou que isso é uma fake news. Então, ele continua usando fake news, passando... Agora há pouco eu vi o pessoal dizendo que tinha mais de 300 mil pessoas, 800 mil pessoas acompanhando essa live dele ontem, 30 mil comentários, e ele fazendo um desserviço desse, ele propagando uma mentira sobre o uso de máscara. A gente está numa situação de colapso do sistema de saúde, em que a única maneira de fazer com que mais pessoas não sejam internadas é usar máscara, é fazer o isolamento social, e ele ataca justamente esses dois pontos. É de um desserviço, é maldoso, enfim, é muito triste essa situação. O Thalita, você sabe quem é esse rapaz aí de cabelo acaju ao lado dele, que fica só rindo, assertindo e falando? É um deputado, é um ministro? Eu não sei quem é, eu não conheço todas as autoridades. É o presidente da Caixa Econômica, Econômica Federal. Eu sempre fico pensando assim, que talvez seja uma das piores situações da vida de um ser humano é participar dessa live, se ele tiver alguma dignidade, é claro, né? Porque ele fica num papel subalterno e coadjuvante absolutamente humilhante, né? De ter ficado dando risadinha e acertando com a cabeça e dizendo sim e tal, fica ali mexendo com a caneta meio nervoso, não tem nenhum protagonismo, é um figurante da pior qualidade num teatro de horrores. Eu sempre fico achando, será que esses caras vão aí e se sentem à vontade, né? Será que eles não percebem que eles estão fazendo parte de uma ópera bufa da pior qualidade, né? Sendo coadjuvantes de um genocida, de um demente, de um idiota completo? Eu tenho pena só dessa moça que faz a linguagem de Libras, que inclusive faz muito bem, interpreta muito bem tudo, mas ela coitada, ela pega até caspa do Bolsonaro, de tão perto que ela fica do Bolsonaro. É uma tristeza isso aí. Antes ela usava aquele visorzinho, né? Ela usava nas lives, ela usava visor. Mas Face agora já shield, tirou. que chama. Isso. E, Leandro, você sabe que esse presidente da Caixa Econômica Federal foi aquele que disse que não sabia que pessoas moravam nos lixões. A gente chegou a comentar aqui. Esse daí. É essa figura aí de cabelo acaju, né? Tá. Exatamente. Explica muita coisa. É essa figura. E, enfim, você sabe que eu vou conversar daqui a pouco com esse infectologista. Ele participa pela primeira vez aqui no nosso programa, mas eu dei uma olhada nas entrevistas que ele deu e ele fala sobre grupos de risco na pandemia. Ele diz que um dos principais grupos de risco é o de seguidores de Bolsonaro, é o de bolsonaristas, porque são essas pessoas que, de fato, não usam máscara, não obedecem qualquer
qualquer, enfim, estímulo para que não se contagie. Então, esse é o principal grupo de risco. Então, quando você fala assim, fulano está internado, às vezes a gente fala, não, mas ele não faz parte de nenhum grupo de risco, ele não tinha nenhuma comorbidade. Mas Ele é ser bolsonarista, né? é um grupo de risco. É um grupo de risco, é verdade. Essa concepção sociológica, né, dentro do campo da infectologia, mas muito importante. No momento que você é um negacionista, que você nega a ciência e, portanto, você nega os cuidados que você tem que ter em relação à doença, porque você nega a ciência, então você passa a ser, além do risco pessoal, você passa a ser um elemento de risco coletivo. Eu conheço várias pessoas, tem pessoas na minha família que já avisaram que não vão se vacinar, porque a vacina é comunista, porque é um plano para tomar o Brasil, é um plano para botar um chip, essas imbecilidades que são disseminadas, mas as pessoas, assim, elas ficam doentes. Muitas ficaram doentes e passam essa doença para outras pessoas, se recuperam da doença e continuam sendo negacionistas, achando que estão com anticorpos. E que, portanto, que acham que todo mundo tem que ficar doente. Sobreviveram e acham que todo mundo tem que ficar doente. Essa definição de que os bolsonaristas formam o principal grupo de risco é perfeita. É perfeita. Eu também achei bastante interessante. Vou conversar daqui a pouco com ele sobre isso. E daí, seguindo nessa situação do Brasil que a gente vive, a gente tem esses números do desemprego, né? Eu achei muito a Cissa, que faz o nosso giro de notícias, né? Ela que colocou aquela fala do torcedor ali do Flamengo comemorando, né, o título de campeão, e a gente é campeão, campeão. Lamentável, né? Sem máscara, naquela aglomeração toda. É isso, eles ali comemorando um título de campeão, mas de fato é campeão de mortos, de infectados, e agora campeão no número de desemprego, diga. Assim, eu fico pensando, desculpa a expressão, mas que vida de merda é essa, né? Assim, o grande momento da vida dele, né? O ápice da existência dele, é ele ir para a rua com uns amigos retardados, ficarem pulando sem máscara, com risco de passar e pegar doenças, para comemorar o título de um time de futebol, né, campeão. Como se ele fosse campeão também, não é nada, é um perdedor, né? É um perdedor completo, um rapaz jovem, no meio de uma pandemia, né? Campeão de tudo, campeão de tudo. Você falou muito bem, campeão de desemprego, campeão de mortes, campeão de infectados, é isso que nós somos campeões. Olha só, isso é a cara dessa classe média reacionária, iletrada, né, imbecilizada do Rio de Janeiro. Está aí, ó, uma felicidade que o Flamengo foi campeão. As pessoas não entenderam o mundo que elas estão vivendo, a realidade que nós estamos vivendo. Que coisa mais ridícula, que coisa mais patética, né? Essas pessoas. Tem um outro dado, eu queria falar dessa questão, você falou daqueles números de desemprego. Sempre tem esse dado nesses números de desemprego, e é um dado que me chama muita atenção, porque ele não é exatamente uma estatística, ele é um estado de coisas, que é a questão dos desalentados. Desalentado, esse conceito de desalentado em relação à empregabilidade significa aquele sujeito, aquele cidadão, aquela cidadã que desistiu. Ele falou assim, olha, eu nunca mais vou conseguir um emprego. Eu não vou mais procurar emprego. Eu vou me recolher dentro do meu ambiente. Eu vou viver da maneira que eu puder, comendo quando eu puder comer, né? Dormindo onde eu puder dormir, se vivendo às custas de um e de outro, mendigando uma atenção. Mas eu desisti. 5,5 milhões de desalentados. 5,5 milhões de brasileiros e brasileiras que desistiram. E desistiram por várias razões, e todas elas totalmente justificáveis. Desistiram porque são pretos, porque são pobres, porque são mulheres, porque são negras, porque são deficientes, porque são miseráveis, porque não tem mais chance nenhuma, porque com a escolaridade que eles têm, com a cor que eles têm, com o gênero que eles têm, não há mais nenhuma porta aberta, Thalita. Não há mais nenhuma porta aberta. Eles não têm simplesmente para onde ir. E depois do desalento, essa palavra desalento é uma palavra
ao mesmo tempo muito linda do vocabulário português, mas ao mesmo tempo extremamente triste, né? Porque o desalento é um sentimento de alma, né? É um sentimento assim, que vem da profundidade da sua alma, da sua consciência. Assim, eu desisti, eu estou desalentado, né? Tem uma palavra em francês, é uma palavra linda, mas désolé. Então, as pessoas desalentadas, elas perderam a condição humana de acreditar em si mesmas. E só acontece isso num volume coletivo como esse, de mais de 5 milhões de pessoas, quando o desalento, na verdade, é a própria história do país, é a própria condição do Brasil. O Brasil é um país desalentado. Eu acho que o mundo nos olha assim, olha que desalento, aquela nação pujante, né? Aquela nação linda, aquele país incrível, que até poucos anos era um protagonista, era o país emergente mais importante do mundo, era um player da economia, era um país que revelava as suas possibilidades escandalosamente para o mundo, que crescia, que tinha indústria naval, que botava navios no mar, que tirava pessoas da fome. E, de repente, nós viramos isso, um desalento. O meu coração, ele se sintoniza muito com essas pessoas desalentadas, porque às vezes, eu acho que você, mas que todo mundo que tem sentimentos e tem decência, uma hora do dia, qualquer hora do dia, nem que seja por um minuto, você para e fala, nossa, que desalento, né? Você olha para o céu e fala, que momento, que desalento, né? Que vontade de desistir, mas assim, a gente tem ferramentas, instrumentos e circunstâncias para não desistir. Mas tem gente que não tem. Não tem, simplesmente não tem mais nenhuma porta. Então, eu fico muito desalentado, claro, com os números do desemprego, e saber que até tão pouco tempo, a gente era, enfim, nós tínhamos um admirável mundo novo pela frente, e de repente nós fomos jogados, junto com esses 5 milhões e 500 mil brasileiros e brasileiras, no desalento. Acho que você traduziu muito bem esse sentimento que eu percebi com as pessoas com quem eu conversei hoje, está todo mundo sentindo. Acho que hoje está todo mundo um pouco desalentado por conta dessa situação de colapso na saúde, por conta desses números negativos em relação ao emprego, por conta da condução dessa pandemia pelos nossos governantes. Eu senti hoje todo mundo um pouco sem esperança. Amanhã é um novo dia, amanhã a gente vai rever tudo isso. Mas hoje está pesado, sabe? Hoje está sendo um dia pesado, acho que para todo mundo. Pois é, muito pesado, um desalento. Tantos mortos, né? Tantas pessoas mortas, e assim, a gente não tem perspectiva, não adianta fingir que tem, né? Nós não temos perspectiva, por enquanto não temos. Ô, Leandro, um beijo grande para você, a gente volta a se ver na próxima semana. Descansa aí no seu final de semana, fica em casa, toma seus cuidados aí e a gente volta a se falar na semana que vem. Você também, Thalita, muito obrigado, tá? Um beijo grande para você e para todo mundo que está nos assistindo.